Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver a análise dos comentaristas sobre o empate do São Paulo ontem jogando em casa contra o Alianza Lima. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para repercutir a possibilidade de o São Paulo ganhar mais um reforço de peso, no caso, um super reforço com a ajuda da patrocinadora master, a Superbet. No último sábado, São Paulo e Superbet anunciaram a extensão do vínculo até 2030, acordo de 678 milhões de reais, que pode alcançar 1 bilhão se todas as metas forem batidas. E o CEO da Superbet deixou vazar para jornalistas do São Paulo a possibilidade de mais um reforço com a ajuda da patrocinadora. Vale a lembrança de que Oscar foi contratado com parte dos seus vencimentos bancados pela Superbet. Fui checar com o pessoal do São Paulo se esse reforço poderia ser o Thiago Mendes, atleta que está na pauta do São Paulo desde o ano passado e que só não foi contratado ainda porque o Al Rayyan, clube que detém seus direitos econômicos, sempre exigiu uma compensação financeira. A impressão que se tem no São Paulo é de que até agora não há nenhum movimento para a ajuda, além dos 678 milhões em relação à Superbet para a contratação de jogadores. Isso não foi alvo de um debate entre São Paulo e Superbet. As partes se acertaram por uma série de detalhes, entre eles a venda dos name rights do centro de treinamento. Também ficou acertado, por exemplo, que o avião que leva o São Paulo para os deslocamentos nacionais e internacionais terá a estampa da Superbet. São vários os acordos que incluem esses 678 milhões. Mas não há nada definitivo a respeito da contratação de novos reforços. Então o São Paulo se faz valer da premissa de que vai precisar, para contratar jogadores, do próprio dinheiro e não de mais uma ajuda da Superbet. Espero ter esclarecido esse assunto. Como é que o São Paulo sai de campo no primeiro tempo? Assim, eu nem cogitei que o São Paulo teria uma atuação igual no segundo tempo, porque... Não é ter atuação igual. Não você dá. vem num momento de estabilidade, de se afirmar. Você sabe que um gol te desmonta psicologicamente em algum momento. Se você está num momento... Eu não esperava que o início do segundo tempo fosse tão diferente do início do primeiro, e aí eu não sei se é só uma questão de controle, e aí você não consegue controlar. O São Paulo começou a ter um jogo muito diferente. Primeiro, o São Paulo não controla, e aí para mim não é só uma questão de elenco. O elenco é quando você vai para a primeira mudança com 15, 18, 20 minutos, e aí falta a peça para trocar. Você vai para outra mudança, que eu acho que demorou a mudança, a gente pode falar disso, independentemente do trabalho do Zubeldia, porque trabalhos bons, os treinadores Qual também tomam mudança você acha que decisões. demorou? A da saída do Ferrarese? O Ferrarese. Ela foi acontecer Vale lembrar uma coisa. Tanto. Vale lembrar uma coisa. O jogador que ele tem usado pelo lado do campo, onde jogou o Lucas Ferreira, para o time ser mais consistente, dar liberdade para o Ferreirinha, o São Paulo jogando também com linha de 4 ou linha de 3, é o Cedric. O Cedric é um veterano. O Cedric tem jogado todos os jogos. Mas aí ele jogou... Ele vai arrebentar o Cedric também. Tudo bem, então. Os 10 minutos que ele jogou hoje, ele demora a mexer porque o Cedric pode se arrebentar fisicamente? Eu não acho que é isso. O São Paulo do início do segundo tempo, eu não estou falando que ele precisava repetir o volume, até porque ele tinha coisa a corrigir no primeiro tempo. Ele precisava repetir o que foi o primeiro tempo. O jogo fechado por dentro, abre-se. Ele falou muito que volume. ele precisava de jogadores com características iguais para repetir. Mas aí, eu concordo com ele, tá? Ele tem os mesmos jogadores do final do primeiro tempo, no início do segundo. E aí eu Mas acho que caíram fisicamente. O Ferreira sentiu. Mas a queda não pode ser tão grande. Eu não estou falando que do outro lado tem uma grande... E aí tem uma segunda Tem uma questão. grande equipe do outro lado que te impôs uma situação que você não uma consegue... segunda coisa para o São Paulo adversário. perde o controle do jogo contra o Alianza Lima. Quando o Alianza Lima sai... É o Alianza Lima. O Alianza não Lima... o clássico contra o Alianza... Corinthians, eu acho que o Alianza Lima não é um timaço. Acho que o Alianza Lima é pior que o São Paulo. Mas acho que o Alianza Lima não é uma tragédia. E acho que isso pode trazer um debate de que o São Paulo... Ele deixa o controle do jogo, sabe, se esvair, sai da mão dele, assim, mas acho que ele deixa muito, Pedro. Eu tenho a impressão de que ele deixa muito controle depois do primeiro gol. Por causa do erro do Enzo Quando o dia individual. fala de 15 minutos, é o intervalo, cara. Não era o São Paulo controlando. Pra mim é o intervalo entre o primeiro e o segundo gol. Esse é o momento em que o São Paulo... Os 15. Quando ele fala dos 15 minutos, mas eu já acho que o São Paulo, minutos, ele tá eu já falando acho que o desse São Paulo não período. vê bem. O primeiro gol do Alianza Lima, ele já vem de uma situação de Alianza conseguindo jogar. É diferente, por exemplo, da transição defensiva do primeiro tempo. Então ali o São Paulo já não tinha o controle do jogo. Mas o Alianza Lima conseguiu jogar. Sim. Praticamente o tempo todo. Então, para mim, é uma perda de controle de jogo. Dentro das suas possibilidades, também acho. Eu quero saber de vocês e de você, Arnaldo. Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou, foi um lixo. Olha, tirou uns jogos difíceis de analisar, viu? Até pelo mood do estádio. Estou vindo de lá agora. O time saiu aplaudido de uma forma que fazia tempo no primeiro tempo
pelos 2-0 e pelo como jogou, né? Como envolveu o adversário e tal. E no segundo tempo foi uma ducha de água fria. O Zubeldia saiu vaiado pela torcida ali atrás do gol. Alguns jogadores também. E a torcida, ela variou, né? Entre o primeiro e o segundo tempo muito, assim como o time. Então, eu não gostei porque empatar em casa é sempre ruim, demais depois de estar ganhando de 2-0. E aí, eu estava ouvindo você um pouco aqui, depois a coletiva foi toda em cima da alteração, né? E depois da alteração, a saída do Ferreirinha e a entrada do Wendel, o time tomou os gols até pelo lado em que o Wendel entrou, né? Então fica muito, muito conectado na troca. Mas é aquilo, eu acho que a gente tem o que analisar em relação às carências do elenco do São Paulo, a troca propriamente dita, e também a pequena desmobilização no segundo tempo, que nesse torneio ela é fatal. Então, desde a saída do Arboleda no intervalo, o time desmobilizou, a torcida desmobilizou, e esse torneio ele não permite esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que o segundo tempo do São Paulo ele foi abaixo em todos os aspectos, coletivos, individuais, quase todo mundo caiu de produção, e o São Paulo foi castigado, tomou um empate diante do adversário, que é limitado, mas é bem organizado, e que quando acreditou, voltou para o jogo, empatou, né? O São Paulo ainda teve a chance do 3-2, o Caleri chutou na trave, mas foi castigado e a Libertadores castiga. E é assim mesmo. Acho que a noite, como disse o Zubeldia, que poderia ser completa, até de alívio para ele, ela acabou se transformando em mais um capítulo da pressão que o São Paulo vive em 2025. Agora, a minha pergunta é a seguinte: o São Paulo volta a todas as casas do jogo contra o Sport? Eu acho que volta... Zubeldia São Paulo, Zubeldia torcida, volta para o pós-Sport? Tipo, ele tá por um fio de novo? Eu acho que sim. Eu acho ruim isso, né? Eu acho que praticamente volta tudo. Por simplesmente tá meio que vinculado à troca do Ferreirinha pelo Wendel, que todo mundo ao meu redor queria. Mas era a troca para manter o time. Então. Final. O Wendel fez mal pra caralho, né? Foi isso que aconteceu. Então, eu acho que isso vai acontecer essa temporada, entendeu? Você pode trocar o técnico, o técnico que entrar, ele não vai ter muito como manter uma coisa que está funcionando. Né? O São Paulo tem um banco muito restrito e hoje ficou provado, quando ele teve que trocar o ponta, ele não tinha um ponta e teve que dobrar o lateral. Deu certo na Argentina, deu muito errado hoje e o São Paulo entregou a vitória. Bom, então de novo o Zubeldia está por um fio, é isso? Eu creio que sim, né? Só você ver o chat aqui, a vaia depois do jogo. Normalmente, quando você sai de férias, você viaja, é o momento que o São Paulo está com o técnico para trocar. É o que está acontecendo agora de novo. Mas é uma questão muito ruim, porque não tem semana para treinar. Eu acho que ele aos poucos vai... se você perceber o quanto o São Paulo já variou em 2025 de sistemas tal, com pouco elenco que tem, seria retroceder muito, quase começar do zero, no meio da temporada sem semana para treinar, seria para mim uma atitude suicida, né? Embora você acha que as péssimas notícias que vêm da questão do balanço e tal, que o Casares até se posicionou, você acha que isso pende para trocar ou pende para pelo menos ter uma frieza de falar, se trocar vai ser pior? Acho que depende do ponto de vista, né? Se a direção entender que para ela fica mais leve e suave se trocar, ela troca, mesmo que seja pior financeiramente e esportivamente, se é que você me entende. Ninguém vai se expor, né? Pelo técnico, né? Mas o que eu acho é que hoje, por exemplo, o São Paulo teve no início uma variação, uma surpresa. Eu falei até com o Renan à tarde. Ele não acreditava que o Lucas Ferreira fosse começar. Ele começou.
Foi um garoto que começou, foi um novo sistema. O primeiro tempo do São Paulo foi muito bom. Então, eu acho que na realidade seria também jogar fora até essa coisa nova, o Lucas Ferreira e o time do primeiro tempo, esse sistema diferente, né? Diogo Onrubia, Zubeldia e covardia cavou sua cova hoje. Substituições inexplicáveis. Covarde. Com medo do poderoso Aliança. Na verdade, as substituições dele não foi para fechar o time, né? Foi para manter o time do jeito que estava. Porque é a dobra de laterais. Ele não tinha outro. Ele tentou manter tentou manter o time, o jeito que o time estava jogando. Com o lateral e com um cara mais adiantado, que era o Wendel. Só que deu errado, porque o Wendel não jogou nada. É ou não é? Isso, exatamente. A dobra de lateral, na verdade, ela não tinha só uma missão defensiva, né? Ela tinha, como você falou, manter o sistema com 2 caras abertos, né? E ele não tinha ponta. Porque para se defender, ele podia botar mais um no meio campo. Aí sim. Ele podia, por exemplo, botar o Cedric e fazer linha de 3, ou botar o terceiro volante, ou botar qualquer coisa. Teve alguém que sugeriu, coloca o Cedric e põe o Ferreirão na esquerda. Não sei se ele joga por ali. Joga, mas assim... né, o Cedric é menos ofensivo do que o Wendel, né? Se fosse fazer essa troca, né? O Cedric é bem menos ofensivo do que o Wendel, né? E tinha dado certo na Argentina, né, Tira? Sim. Não deu totalmente errado hoje. E acho que também o Wendel, de todos os reforços do São Paulo, é aquele que tem demorado mais para jogar bem, né? Fez até um bom jogo contra o Atlético, mas a gente até estranha o Enzo ser titular absoluto hoje, porque é um jogador que tem se mostrado um pouco competitivo, né? Então, ele tem conseguido agora mais chances, mais minutos, mas não. Hoje ele entrou muito mal, muito desligado e acabou dando tudo errado. Tá todo mundo mandando o post do Baby. Hoje não tem como defender o Zubeldia. Se o Arboleda sentiu o Ferreirinha também sentiu o Baby, né? Então, assim, o São Paulo não tem elenco. O São Paulo tem um ano complicado. Para mim, a troca só prejudicará o ano do São Paulo. Eu não sou fã do técnico, eu sou contra a troca nesse momento. E aí, cara, sinceramente, que a torcida do São Paulo, depois, aqui é do chat e aqui é do estádio, embale a criança e vá até o final do ano sem correr risco de rebaixamento, pelo amor de Deus, só isso. Mas você acha que tá com força isso? Tá com força a partir do momento em que poucos mergulham nos detalhes, né? É mais ou menos o que a gente está vivendo no mundo. Se o Palmeiras está assim, que iria o São Paulo, né? Então, sinceramente, eu lavo as mãos. Pode fazer o que quiser. Rafael Miranda, Arnaldo, embala a criança que não tem leitura de jogo e não sabe mexer. É tua. Fora Zubel burro, diz aqui o Rafael Miranda. Então, exatamente, Rafael Miranda. Pode trazer o novo técnico. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor empatou ontem, né, jogando em casa contra o Alianza Lima por 2-2 pela Libertadores. O Zubeldia mandou o time a campo com Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda, Lanfranco e Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio, Lucas Ferreira, Luciano, Ferreirinha e Caleri. Eu gostei, né, da escalação inicial do São Paulo, senti um pouco da falta do Cedric ali, né, já que o Ferrarese não sobe muito, mas no geral eu gostei da escalação do São Paulo, um time muito ofensivo, né, com Lucas Ferreira de um lado, Ferreirinha do outro. O São Paulo fez um primeiro tempo espetacular, né, com o Ferreirinha fazendo 2 gols. É um jogo tranquilo ali para o São Paulo, mas no intervalo do jogo o Arboleda sentiu a coxa, foi substituído. E depois, né, pessoal, um erro muito absurdo, na minha opinião, do treinador Luiz Zubeldia. Tirou o Ferreirinha, o melhor do jogo. Beleza, pode estar sentindo um pouco cansaço, uma questão física ali, mas tirar o Ferreirinha e colocar outro lateral esquerdo, o Wendel chamando o Alianza Lima para cima, eu não consigo entender uma substituição dessa. Aí o Alianza Lima fez o primeiro gol, depois fez o segundo com um golaço. Aí o São Paulo começou a tentar ir para o jogo, mas aí não conseguiu, né, fazer o terceiro novamente. E por isso que eu critico muito o trabalho do Luiz Zubeldia.
Não adianta esses comentaristas continuar falando de elenco do São Paulo, que são 18 jogadores, que não sei o quê, porque a maioria não está fazendo falta nenhuma. E o São Paulo, mesmo com esse elenco, com esse time, sem Lucas, sem Oscar, sem Pablo Maia, tinha que ter vencido o Sport, né, jogando em casa, e tinha que ter vencido ontem também o Alianza Lima. É inadmissível, na minha opinião, os comentaristas colocar a culpa desse desempenho do São Paulo jogando em casa por culpa do elenco, de vários jogadores que saíram, como Jackson Mendes e vários que não faz falta nenhuma. Alguns que poderia fazer falta, né, que nem o Wellington Rato, mas já tem o Lucas Ferreira jogando. No meio-campo saiu o Nestor, o Galopo, mas tem o Oscar, tem o Alves. Claro que o Oscar está com a lesão agora, né, mas está nesse elenco do São Paulo. O Rafinha saiu, mas tem o Cedric. Então não dá para continuar colocando a culpa apenas no elenco do São Paulo. Claro que jogando contra um Flamengo, contra um Palmeiras, pode até ser, mas jogando contra o Sport e contra o Alianza Lima, o São Paulo tem sim que vencer. E agora vamos ver as notas do público para os jogadores do jogo de ontem. O Rafael teve uma nota ali de 3.2. O Ferrarese, né, que errou muitos passes no primeiro tempo, teve uma nota ali de 2.3. O Cedric, que na minha opinião poderia ter começado o jogo, né, teve uma nota ali de 3.8. O Arboleda, que saiu no intervalo do jogo, né, machucado, teve uma nota ali de 5.4. O Juan, que entrou ali no segundo tempo, teve uma nota ali de 1.6. O Alan Franco, uma nota de 3.5. O Enzo Dias, né, teve uma nota ali de 4.4. O Matheus Alves, que entrou ali no segundo tempo também, teve uma nota ali de 3.2. O Alisson, né, teve uma nota de 4.8. O Marcos Antônio de 4.9. O Luciano, mais uma partida muito abaixo do Luciano, teve uma nota aí de 1.5. O André Silva, que entrou ali no segundo tempo e teve uma nota de 2.3. E o Ferreirinha, né, que fez 2 gols no jogo e teve uma nota ali de 8.3. E o Wendel, né, que entrou no lugar do Ferreirinha, teve uma nota ali de 1.4. O Lucas Ferreira, ainda bem que o Zubeldia começa a dar oportunidades para esses garotos. O Lucas Ferreira foi titular, fez um bom jogo ontem e teve uma nota ali de 7.1. E o Caleri, né, galera, mais uma partida muito abaixo do Caleri e teve uma nota ali de 1.4. E o Zubeldia teve uma nota ali de 0.6. Que nem eu já falei, né, galera? O Zubeldia tem sim que ser cobrado. Não adianta esses comentaristas continuar defendendo o Zubeldia. Quando o São Paulo ganha, tudo é culpa dele, porque ele armou o time certinho, que não sei o quê. Quando o São Paulo empata ou perde, aí é culpa do elenco, que não sei o quê. Tirou, que nem eu já falei, tirou o Ferreirinha, tirou. Por que não colocou o André Silva? Por que não colocou o Rian Francisco, já que não tem um jogador com velocidade ali pelos lados? Mas não colocar um lateral, né, pessoal? Recuar desse jeito, chamando o adversário para cima. Então, muito desse empate, na minha opinião, foi sim culpa do Zubeldia. E também tem que cobrar o Caleri, né, galera? O Luciano, que não vem jogando muito bem há muito tempo. E vamos ver como ficou a classificação, né, do grupo D da Libertadores após o empate do São Paulo. O Libertad lidera, né, o grupo com 6 pontos. O São Paulo aparece logo atrás com 4. O Alianza Lima aparece em terceiro com 1 ponto. E o Talleres em quarto com nenhum ponto. E lembrando que o próximo jogo do São Paulo, né, na Libertadores vai ser contra o Libertad fora de casa. Então o São Paulo agora precisa buscar pontos fora de casa, né, galera? Para se garantir na próxima fase. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!